No dia 7 de agosto, um alerta vermelho piscou no servidor de segurança. O objeto designado como 3I Atlas havia desviado de sua trajetória prevista. Dentro da NASA e do Departamento de Astronomia de Harvard, um silencioso pânico começou a se espalhar. Esse visitante de outro sistema estelar se movia mais rápido que quase todos os corpos celestes rastreados. Pior ainda, algo estava ativamente impulsionando-o, manipulando-o. O que um mês antes era apenas uma descoberta rotineira, agora se transformava em uma crise potencial. O alvo era Marte, e a cada hora que passava, as probabilidades de um encontro próximo ou impacto direto aumentavam, ameaçando nossa compreensão fundamental do universo. Os Olhos do Sul. A história começa em uma fria noite de inverno no Chile, no dia 1º de julho de 2025. No deserto do Atacama, onde o ar é mais rarefeito e as estrelas brilham com mais intensidade, uma poderosa rede de telescópios chamada Atlas viveu uma noite extraordinária. Esse sistema é o cão de guarda da humanidade, a linha de defesa mais avançada contra asteroides errantes. Sua função é varrer todo o céu noturno, a cada 24 horas, em busca daqueles pontos de luz tênues que não deveriam se mover, mas se movem. Naquela noite, ele encontrou algo fora do comum. Era um alvo fraco e difuso, catalogado quase imediatamente como um cometa de longo período. Mas quando os analistas mergulharam nos dados, surgiu uma estranha percepção. Isso não era nosso. Sua órbita, sua velocidade, sua própria natureza gritavam que vinha da vastidão escura entre as estrelas. Era o terceiro objeto interestelar, confirmado pela humanidade, um verdadeiro forasteiro. A comunidade científica vibrou com uma excitação contida. O alvo foi batizado de Atlas, onde Iri significava terceiro visitante interestelar. Os dois primeiros, Oumuamua e Borisov, já haviam reescrito a lista de possibilidades. Oumuamua era um estranho objeto em forma de charuto que girava descontroladamente, enquanto Borisov parecia mais um cometa tradicional. Que segredos traria esse terceiro mensageiro do vazio? As observações iniciais mostraram uma coma difusa, uma nuvem de gás e poeira, indicando que se tratava de um pedaço de gelo que despertava lentamente ao se aproximar do Sol. Era uma descoberta fascinante, uma chance de espiar os tijolos de outro sistema planetário distante. Mas, curiosamente, ninguém imaginava que esse fantasma na máquina logo se tornaria o alvo mais aterrorizante do céu. A empolgação inicial estava prestes a se transformar em puro terror. No dia 7 de agosto, o cenário mudou completamente. Durante mais de um mês, astrônomos de Harvard e outras instituições de elite vinham rastreando meticulosamente o 3I Atlas, alimentando cada nova observação em supercomputadores poderosos. Essas máquinas podiam prever com precisão impressionante a trajetória de um corpo celeste, levando em conta a atração gravitacional do Sol, de Júpiter e de cada ator principal do Sistema Solar. Mas os cálculos do 3I Atlas insistiam em gerar erros. Algo estava errado. O objeto movia-se a aproximadamente 54 milhas por segundo, rápido o suficiente para cruzar de Los Angeles a Nova York em menos de um minuto. Era um dos corpos mais velozes já registrados atravessando nosso sistema. Porém, sua velocidade estonteante não era o aspecto mais alarmante. O verdadeiro problema eram os chamados resíduos não gravitacionais. Em termos simples, algo que não era gravidade estava empurrando-o. Algo o desviava da trajetória prevista, como se uma mão invisível guiasse suavemente esse viajante interestelar. Inicialmente, calculou-se que sua aproximação máxima de Marte seria segura a milhões de milhas de distância. Mas a cada novo cálculo, essa margem diminuía. Começou a surgir um pânico silencioso.
Cometas podem ser impulsionados por jatos, quando o calor solar transforma gelo em jorros gasosos que agem como pequenos foguetes, mas o impulso do 3I Atlas era demasiado constante, demasiado preciso. Marcadores vermelhos proliferavam nas telas e nos escritórios restritos, e as mentes mais brilhantes do planeta não conseguiam explicar. Este objeto não estava apenas de passagem, parecia ter uma missão, e seu alvo tornava-se mais claro a cada dia. Mas uma observação chocante estava prestes a piorar ainda mais a situação já grave. Em 14 de agosto, o Mars Reconnaissance Orbiter, nossos olhos em Marte, há 10 anos, recebeu uma nova missão. Seus potentes instrumentos foram desviados da superfície marciana e apontados para o espaço negro, diretamente para o alvo anômalo que se aproximava, o 3I Atlas. O que ele revelou deixou a comunidade espacial internacional em estado de choque. Num clarão súbito e ofuscante, o brilho do objeto dobrou de intensidade. Era uma explosão colossal de energia. Uma erupção tão intensa que todas as estações de monitoramento soaram alarmes imediatamente. Os sensores ultravioleta da sonda responderam freneticamente. Isso não era uma explosão aleatória. Análises detalhadas da luz revelaram algo que simplesmente não deveria existir. O espectrômetro, ao decompor a luz para identificar compostos químicos, detectou que o clarão foi causado por uma erupção maciça de dióxido de carbono. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. As ejeções não eram caóticas como em cometas comuns, ocorriam ritmicamente. Jatos de CO2 irrompiam em padrões precisos e repetitivos, exatamente a cada 17 minutos, como um coração cósmico. E os jatos estavam perfeitamente alinhados com o plano orbital de Marte. Era como se o alvo estivesse usando essas ejeções para ajustar deliberadamente sua trajetória de aproximação. Nenhum cometa conhecido se comporta assim. A natureza é caótica. Esse padrão era ordenado, preciso e aparentemente inteligente. A questão já não era se atingiria Marte, mas sim o que faria quando chegasse. O próximo conjunto de dados iria confirmar definitivamente que não se tratava de um pedaço de gelo. Em meados de setembro, os olhos mais poderosos do mundo estavam fixos nesse enigma interestelar. A Deep Space Network, uma vasta rede global de antenas de rádio, começou a bater no 3I Atlas com um radar de alta potência. Era como um sonar espacial. Emitiam-se ondas e escutava-se o eco. A natureza desse eco revelaria a composição do objeto. Se fosse um núcleo cometário poroso, o retorno seria suave e difuso. Se fosse um asteroide rochoso sólido, o eco seria mais nítido. O sinal refletido pelo 3I Atlas deixou os técnicos incrédulos, agudo e limpo, traço inequívoco de uma superfície metálica densa. Aquilo não era uma bola de neve interestelar, mas algo construído, ou pelo menos maciço e sólido. Pelos cálculos do radar cross-section, analistas estimaram um núcleo com mais de 400 metros de largura e massa próxima de 10 bilhões de toneladas, equivalente a mais de 270 Empire State Buildings. Um cometa esponjoso provavelmente se desintegraria na atmosfera marciana, criando uma chuva de meteoros espetacular, porém inofensiva. Mas um projétil metálico de 10 gigatoneladas? As simulações de impacto eram dignas de pesadelos. Para um planeta habitado, seria um evento de extinção civilizacional, cavando uma cratera de quilômetros de diâmetro, vaporizando tudo nas proximidades e lançando poeira suficiente para desencadear um inverno global. O alvo já não era curiosidade científica. Agora, era classificado como arma potencial. Então, uma sonda espacial europeia descobriu algo ainda mais perturbador. Quando parecia que a situação não poderia ficar mais estranha,
A Mars Express, da Agência Espacial Europeia, identificou novas anomalias. Ao observar o núcleo do 3I Atlas, sua câmera de alta resolução capturou 3 pequenos pontos luminosos nas proximidades. Inicialmente, os operadores pensaram que poderiam ser detritos desprendidos do corpo principal, algo comum em cometas. Mas, conforme o monitoramento continuou, um padrão assustador emergiu. Os 3 objetos menores não estavam girando aleatoriamente. Mantinham uma formação triangular, estável e impecável ao redor do 3I Atlas, movendo-se em perfeita sincronia com o núcleo, sem qualquer variação na distância ou posição. Nenhum fenômeno natural poderia explicar isso. Detritos seriam gradualmente dispersos pelo vento solar e por jatos do corpo principal, mas aqueles 3 pontos permaneciam rigidamente fixos em sua formação geométrica, com uma precisão impossível. O debate dentro do recém-formado grupo de trabalho conjunto foi acalorado. Eram escoltas, drones ou módulos liberados por uma nave-mãe maior, ou apenas reflexos estranhos, ilusões de ótica? Porém, cada novo dado apontava para a conclusão inacreditável. O 3I Atlas não estava sozinho, mas sim fazia parte de uma formação. Essa descoberta elevou o nível de ameaça de grave para existencial. Seja o que estivesse se aproximando de Marte, era tecnologicamente avançado e, por todos os indícios, atravessava nosso sistema solar com um propósito definido. As agências espaciais do mundo sabiam que precisavam agir. Uma reunião global secreta foi convocada com o destino de um planeta em jogo, o pânico silencioso de uma nação. Em 19 de setembro, realizou-se uma reunião de emergência. Nada foi anunciado ao público. A portas fechadas, os líderes de todas as principais agências espaciais, NASA, ESA, Roscosmos, CNSA, Administração Espacial Nacional da China e a japonesa JAXA, reuniram-se para coordenar uma resposta. O clima era tenso. Pela primeira vez, a humanidade enfrentava uma ameaça potencial que não era de sua própria criação. Era irônico pensar que, por décadas, essas nações competiram no espaço. Uma nova Guerra Fria se desenrolava em órbitas e missões lunares. Agora, estavam amontoados, forçados a formar uma aliança instável diante de um fator comum e desconhecido. O grupo de trabalho ISO Object 1 foi formalmente criado, uma coalizão secreta para lidar com essa ameaça interestelar. Os debates foram acalorados e a sala dividiu-se em 2 facções. De um lado, os cientistas que pediam cautela, do outro, os estrategistas militares, cuja profissão inteira consistia em se preparar para o pior. Havia 2 opções principais sobre a mesa, ambas aterradoras. A primeira era a observação passiva, monitorar o objeto, coletar o máximo de dados possível e rezar para que ele passasse por Marte. Era a opção mais segura para a humanidade, pois qualquer tentativa de interferência poderia ser interpretada como um ataque. Se fosse uma sonda de uma civilização avançada, atacá-la poderia trazer consequências inimagináveis. Seria como atirar pedras em um couraçado. A segunda opção era a interceptação, usar todos os recursos disponíveis para tentar desviar ou destruir o alvo. Mas o que poderia deter um objeto de 10 bilhões de toneladas viajando a 54 milhas por segundo? Bombas nucleares, impactos cinéticos? O que ninguém contou ao público foi que, nessa velocidade, uma ogiva nuclear poderia ser tão ineficaz quanto um rojão. A energia cinética do próprio alvo superava em muito qualquer arma que pudéssemos lançar. Os riscos eram enormes. Uma tentativa fracassada poderia fragmentar o objeto em pedaços ainda mais perigosos, transformando um projétil único em uma chuva de estilhaços, direcionada para Marte. Para piorar, algumas descobertas cruciais de radar foram classificadas como sigilosas, o que significava
que nem mesmo todos os especialistas naquela sala tinham acesso ao quadro completo. O mundo segurava a respiração, aguardando a decisão. Até hoje, 26 de setembro de 2025, a decisão parece ser de vigilância cautelosa. O 3I Atlas deverá passar por Marte a aproximadamente 1,2 milhão de milhas de distância. No papel, isso é seguro. Em escala cósmica, é como um tiro de pedra. O problema é que essa previsão se baseia em sua última órbita conhecida, e o objeto continua emitindo pulsos a cada 17 minutos. Sua trajetória permanece imprevisível. Os responsáveis pela missão no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA estão em alerta máximo, executando protocolos de contingência para proteger os ativos valiosos em Marte. O perigo está longe de ter passado, mesmo que o corpo principal não colida e a nuvem de detritos que o acompanha, na velocidade impressionante em que viaja, até um grão de areia poderia causar um impacto devastador no Perseverance ou no Mars Reconnaissance Orbiter. E sua imensa produção de energia. Modelos indicam que sua passagem pode ionizar temporariamente as camadas superiores da tênue atmosfera marciana, possivelmente danificando os sensíveis componentes eletrônicos de nossos orbitadores. Essas perguntas ainda não têm resposta. Os artigos científicos pararam de ser atualizados e os canais oficiais só divulgam comunicados cuidadosamente redigidos, classificando isso como uma oportunidade única de observação. A verdadeira natureza do 3I Atlas permanece um mistério absoluto. É um fantasma de outro mundo, desafiando nossa compreensão do universo. Seria uma sonda automatizada em uma jornada de milhões de anos. Aqueles 3 objetos menores seriam seus drones de reconhecimento, escaneando o planeta vermelho durante a passagem? Ele nos força a encarar uma possibilidade arrepiante. Não estamos sozinhos. E nossas defesas planetárias são totalmente inadequadas. É um teste silencioso em alta velocidade e não sabemos se estamos passando ou falhando. Estamos à beira de um confronto desesperador que pode mudar a humanidade para sempre. O 3I Atlas é um fenômeno natural, ou o primeiro sinal de uma inteligência muito além da nossa? Se você quer saber o que vem a seguir, fique atento.